É, galera, não deu pro Brasil ontem não, hein? Quem tava na torcida, eu tô aqui com a minha jaquetinha verde. Bom, o vídeo hoje é sobre algumas observações. Eu vou até aproveitar algumas coisas que aconteceram no jogo do Brasil, algumas coisas que aconteceram no campeonato comigo. Vou falar sobre Zanshin e Fudoshin. Nossa, como é que você vai relacionar isso, né, ao conteúdo? Vamos ver, né? Eu acho que tem a ver, baseado na minha experiência, baseado em coisas que eu trago desse aprendizado, eu acho que tem bastante a ver, sim. Vamos lá, vamos fazer algumas análises aqui no computador. E antes eu vou deixar dois vídeos aqui, uma comparação do jogo do Brasil, uma comparação com a minha luta no campeonato. Vamos lá. Aí, ó, como é que tá o clima aqui, ó, chegando no campeonato, ó. Muito bem, acabamos de ver o seguinte: uma situação onde eu estava em campeonato e vocês puderam ver a luta. Eu entrei com a mente vazia, calmo, tranquilo, um conceito que foi trabalhado no vídeo anterior de Mushin. Encontrei meu estado, controlei, fiz o que eu fui treinado para fazer. Zanshin. A gente vai entrar agora nesse conceito, Zanshin. Quanto mais você treina, repete, repassa, você se torna inabalável. Você se torna alguém que conseguiu chegar ali aonde queria. É importante pensar nesse contexto. Para chegar numa mente vazia, tranquila, fluida, você precisa primeiro passar pelo estado de iniciante, o Shoshin, treinar bastante, muito exaustivamente, repetir, refazer, repassar. O Zanshin, ele é o estado de alerta relaxado. Você conseguiu atingir isso depois de treinar muito. E você não perde o foco e a atenção. E ao mesmo tempo, mantém a mente fluindo e conectada, livre de ego, livre de soberba, livre de qualquer distração. Você só se conecta com o seu objetivo. E no caso da luta, você está pensando em chegar ao fim e, da melhor forma que você pode ser, atingir o resultado. E aí vem um conceito que é o final, é o acabamento. E é aí que talvez eu tenha falhado naquela luta. Talvez não. Eu vou até admitir, porque é assim que se aprende, de uma maneira muito humilde. Me faltou o Fudoshin.
consegui chegar num estado onde nada, absolutamente nada, pudesse me perturbar ao meu redor. O ambiente de campeonato, o ambiente de competição, ele é muito, muito agitado, muito barulhento. Eu coloquei o vídeo da chegada para mostrar justamente isso. Como o ambiente tem uma energia boa, forte, poderosa, mas aquilo não pode te distrair. E nem era isso que estava me distraindo. Algumas coisas cortavam ali durante a luta, como por exemplo, 2 vantagens, você ganhou 2 vantagens. Ou como por exemplo, luta, porque senão vai ter punição se não se mexer, se não fizer a luta, se não sair da guarda ali. E às vezes não era nem pra mim, talvez fosse pro meu adversário ali. Enfim, e isso atrapalhou um pouco a harmonia do esvaziamento mental e de repente minha mente se encheu com uma distração. Faltando 20 segundos, como vocês viram, o meu adversário, mérito todo dele, conseguiu resistir na meia guarda, o que não é fácil, resistir um joelho na costela ali, ou na próxima à barriga, né, que é o nosso alvo é a barriga, mas às vezes escorrega, uma mão ali tentando, né, estrangular, uma passagem de meia guarda, é muito complicado ficar por baixo, e meu adversário, assim, com todo o mérito do mundo, resistiu a isso. Então, ele achou o timing, encontrou o meu vacilo, a minha distração, e de repente, quando eu vi, pum, saí da área de luta e bati ali, né, a parte das costas no chão, ali, ele me virou, ele me raspou, a gente chama isso no jiu-jitsu de raspagem. Quando foi para voltar no meio do campo de batalha de novo ali, no campo da arena, ali na área de luta no centro, só tinha 15 segundos e aí já não dava para fazer muita coisa, meu adversário veio determinado a manter os 2 pontos que ele fez, e ele fez muito bem isso. Em nenhum momento eu fiquei nervoso, em nenhum momento eu perdi ali a calma, mas um pensamento intrusivo rápido me fez perder ali a atenção e o foco total, e eu me distraí. E aí me faltou a última etapa, Fudoshin. Nada vai te abalar, nada vai tirar o seu foco. Por alguns segundos a gente às vezes perde esse foco. E para competições isso pode custar caro. Isso custa a sua derrota. E ainda bem que aquela medalha de prata que tá pra cá, invertida, aquela medalha de prata foi merecida. Eu até considero ela com um sabor de aprendizagem. Refletindo muito por várias fases de competição que eu já passei, em karatê lá atrás, quando era garoto, depois xadrez, campeonatos de videogame que eu já participei, campeonatos de luta de futebol, jogo de luta também, e recentemente campeonatos de jiu-jitsu, o qual ano passado eu saí com a medalha de ouro, saí em primeiro lugar e agora em segundo. Eu sempre aprendo muito, muito com as vezes que eu perco. São os momentos de maior aprendizagem para mim, de maior reflexão. Eu fico tentando entender o que eu poderia fazer melhor e preciso que isso passe logo. Quanto à seleção brasileira, vocês viram aí o nosso fenômeno Ronaldo, rasgava o meio campo, driblava o goleiro, era um goleador, né, nato. Eu coloquei ele na versão ali 2006. Quem era nascido nessa época lembra, quem já viu os vídeos, os highlights do Ronaldo, sabe muito bem que ele foi um dos maiores atacantes da história, um dos maiores atacantes que o futebol já produziu. Hendrick, 19 anos, indo para a sua primeira Copa do Mundo. Ronaldo, comparado com o Hendrick naquela época, estava com 8 anos ali, né? Foi a última Copa do Ronaldo, a Copa de 2006, na qual nós não ganhamos também, né? Então a última Copa que nós ganhamos foi em 2002. E o Ronaldo, se voltar em 98, todo mundo sabe o que aconteceu. Quem não sabe, dá uma olhada aí no YouTube, que tem toda a história.
Mas o Ronaldo em 98 chegou na final contra a França e teve ali alguns problemas que são muito comentados. E talvez tenha perdido o que naquele momento? Tenha perdido a sua paz interior, tenha se abalado, tenha entrado em estresse. Muitas coisas conseguiram distrair e tirar o Ronaldo de centro. Inclusive depois fala-se, né, de uma convulsão que ele teve. E teve alguns problemas que tiraram o Ronaldo de centro. Mas ele era novo, ele era bem novo na Copa de 98. E nós não ganhamos a Copa de 98 com a falta do nosso atacante. É que 2002 é brincadeira, né? Você tinha Ronaldo, você tinha Rivaldo, você tinha Ronaldinho Gaúcho, você tinha, cara, Kaká no banco. Era um time absurdo. Roberto Carlos na esquerda, Cafu na direita, o capitão Cafu, todo mundo voando. 2002 estava desenhado para vencer, né? Tinha bolas de ouro ali sobrando na nossa seleção. A mesma coisa 2006, também estava bem desenhadinho para vencer. Pena que a gente perdeu. Algumas coisas também atrapalharam 2006. Mas comparando ali o vídeo, sendo mais objetivo, Ronaldo, Endrick. Jogadores de futebol treinam muito. Jogadores de futebol, eles se conectam com o campo. Jogadores de futebol se conectam com a bola. É como se bola e jogador fossem um corpo só. Porque eles treinam exaustivamente. Eles fazem ali o mushin deles, ali, o esvaziamento mental para estar no campo, para não se distrair. Eles fazem o zanshin deles, eles treinam exaustivamente para se tornarem inabaláveis. Muitas vezes o que complica na mentalidade do jovem? O Fudoshin. Fudoshin se distrair emocionalmente. E o Endrick tinha acabado de entrar. E aí vem o Vinícius Júnior dar aquele passe. Era só o Endrick fazer o gol. Era Endrick e goleiro. E eu nem tô contando aqui o pênalti do Guimarães, né? Do Bruno Guimarães. Nem tô contando o pênalti. Mas o que atrapalha um jogador nessa hora? Talvez falta de ter passado várias vezes pela situação e talvez algo que cortou e distraiu e impediu que o movimento fosse natural, que o movimento fosse fluido, que o que foi pensado não tivesse um delay, um atraso com o que foi executado. Por isso, para nós que somos profissionais da saúde, antes de se colocar numa situação de estresse ou numa situação que você vai precisar executar de maneira técnica e acurada algum procedimento, além de entrar em Mushin, quem não viu o vídeo, vai ali no card que eu vou deixar aqui e olha o conceito. Além de ter passado por umas fases de aprendizado constantes com a mentalidade de Shoshin, o indivíduo que é aprendiz, você precisa desenvolver ao longo do tempo, escaladamente, estágios de Zanshin, inabalável, e Fudoshin. Não se distrair com movimentos, barulhos ou com coisas que estão ao seu redor. Foco. Eu vou ficar aqui com essa análise e com esse aprendizado que eu trago de conceitos orientais, pois os orientais já sabiam há muito tempo coisas que a gente às vezes esquece e tenta retomar no nosso dia a dia para poder aprimorar nosso conhecimento. Eu acho muito rico tudo isso. E eu espero que vocês tenham apreciado o conteúdo, espero que vocês tenham, de alguma forma, a oportunidade de aplicar isso na vida de vocês. E se fez sentido, eu peço a vocês, deixa aí o seu like, é importante. Deixa aí pra gente a sua inscrição, ativa as notificações para você não perder vídeos futuros. Logo eu vou trazer mais alguns profissionais aí que moram fora para poder estar dando a palavra deles aí sobre como eles foram para fora. Eu também acho que é do interesse de nós que somos da área da saúde para poder entender como que é a vida lá fora, se faz sentido para você, se você quer traçar esse caminho, se você quer seguir, né, para poder ter uma vida diferente da que você vive, enfim. Muito obrigado, gente. Valeu, um abraço, fui!